E aí, tudo bom? Já se pegou pensando por que a gente às vezes se sente atraído por quem parece mais um abismo do que um porto seguro? E se o que a gente chama de amor for só uma isca, um disfarce bonito para um vício que a gente nem sabe que tem? Aquela loucura que nos faz dar tudo de nós para quem dá quase nada. A gente vai mergulhar de cabeça nesse mistério hoje. Mas não espere respostas fáceis. Isso aqui não é autoajuda que te dá uma lista de 5 passos para a felicidade. É um espelho, e ele vai te mostrar o que a gente mais evita ver. A jornada de hoje é para quem está cansado de fingir que está tudo bem. É para quem quer entender de uma vez por todas o que se passa na cabeça e no coração. Antes da gente começar, já aproveita para assinar o nosso mapa. Se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos na alma. E agora, bora lá. A fome inexplicável e o vício da esperança. Sabe, existe uma espécie de fome que a gente confunde com amor. Ela não nasce de um desejo de partilhar a vida, mas de um vazio que pede para ser preenchido. Começa sutil como uma pequena faísca no escuro. Ele atrasa uma resposta, um olhar que não volta, um silêncio que se estende por tempo demais. E pronto. A mulher inteira, lúcida com os pés no chão, começa a se perder num labirinto de fantasias. Ela acha que está amando, mas, na verdade, o que está sentindo é só uma necessidade brutal. A necessidade de ser vista, de ser escolhida, de ter a validação de alguém que não oferece absolutamente nada, além de um poço magnético de incertezas. Pode parecer estranho, mas algumas presenças doem mais do que ausências. É um paradoxo, né? Ele está ali, mas de um jeito que te faz sentir ainda mais só. E é exatamente aí que o vício pega. Você não se apaixona pelo homem. Você se apaixona pela versão que a tua mente desesperada construiu dele. A mente, essa artista da ilusão, tem um talento especial para preencher o que falta. E quando faltam respostas, ela preenche com a esperança. E a esperança, como dizia o filósofo Cioran, é a pior das torturas, porque ela só prolonga o seu tormento. Ele cancela, ele some, ele te dá um gelo. E você? Você interpreta, justifica, romantiza. Ah, ele deve ter medo de se envolver. Poxa, ele é assim mesmo, tão misterioso. Ai, eu que sou intensa demais. A cada sumiço você se dobra. A cada migalha de atenção você agradece como se fosse um banquete. Não é mais amor, tá? É só uma sobrevivência emocional, um jogo perigoso onde você está sempre na defensiva. No fundo, o vício não é nele, mas na sensação de ser escolhida por um cara que nunca te escolheu de verdade. É no desespero de acreditar que com só mais um pouco de esforço, só mais uma mensagem, mais um gesto, mais uma prova de amor, ele finalmente vai te enxergar. E é nesse ponto que a lógica vira de cabeça para baixo. Quanto mais você oferece, menos você vale. Quanto mais você se entrega, menos ele responde. E quanto mais você ama, mais invisível você se torna. Isso acontece porque o que está em jogo nunca foi ele. Foi o reflexo emocional que ele ativa em você. Ele é só o estopim de um trauma antigo, de uma ausência que nunca foi curada. Ele é a cara nova numa história que você já viveu 1000 vezes. Não, você não está viciada no homem. Você está viciada na promessa que ele não cumpre, na ilusão de que se você for suficiente, finalmente vai ser amada. E isso é cruel, porque todo o seu esforço, toda a sua energia, te levam para mais longe de si mesma. Você perde a fome, perde a paz, perde a identidade. Passa horas e horas analisando conversas antigas, tentando prever o próximo passo. E ele fica bem de boa, seguro de que você não vai a lugar nenhum. Esse tipo de cara não precisa se esforçar. Ele aprendeu, talvez até sem saber, que a ausência tem mais impacto que a presença. Ele entendeu que ser imprevisível gera obsessão, e ele se alimenta disso como um parasita emocional. Ele aparece quando você começa a se afastar, some quando você se aproxima demais, mantendo a atenção exata para que você nunca o esqueça. Isso não é amor, é controle, uma dança viciante entre dor e esperança. E quanto mais você dança, mais acredita que está amando. Mas a gente sabe lá no fundo que o amor verdadeiro não deixa a alma exausta, não te faz duvidar de si a cada minuto, não exige que você se anule para ser notada. O amor que vale não te obriga a se acostumar com a ausência.
Ele preenche. Ele não esvazia. A verdade brutal é que você se viciou na dor porque a dor no começo parecia familiar. E tudo o que é familiar, mesmo que destrutivo, traz uma falsa sensação de segurança. O que você sente não é amor, é abstinência. É o seu sistema nervoso implorando por uma dose de dopamina. É o ciclo de recompensa emocional ativado por um afeto totalmente instável. Você está condicionada como um cachorro num experimento de Pavlov, e quanto mais tenta fugir, mais a sua mente mente para você, dizendo que ele faz falta. Mas ele nunca esteve de verdade. Você esteve sozinha o tempo todo. Agora, a escolha é sua. Continuar alimentando o vício ou começar a se desintoxicar. A lucidez, quando chega, machuca, mas liberta. Sabe-se in das infes, o vício da recompensa e a ilusão de controle. Sabe, alguns homens não são apenas relacionamentos. Eles se tornam um vício igual um cigarro depois do café, ou aquela dose de bebida para acalmar a ansiedade. É algo que a gente sabe que faz mal, mas simplesmente não consegue largar. Isso não é exagero, tá? É neurociência pura. Nosso cérebro tem um sistema de recompensa que é movido por uma substância química chamada dopamina. Mas a dopamina não é sobre o prazer em si, é sobre a antecipação. É a excitação que surge antes do prêmio. Quando ele aparece, manda uma mensagem ou te dá aquele sorrisinho de lado, a dopamina é liberada e o seu cérebro grita, uau, tem algo bom vindo. O problema é que ele não é constante. Ele não faz isso sempre. Ele vem e vai, dá e tira. E isso cria um padrão que os psicólogos chamam de reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que prende uma pessoa numa máquina de caça-níquel. Ela nunca sabe quando vai ganhar, e é exatamente por isso que ela continua jogando. A cada tentativa, a esperança se renova. Essa é a armadilha. Você não está viciada nele. Está viciada no que ele ativa em você, no alívio temporário que ele te dá depois de um longo silêncio, na pequena dose de atenção que vem logo depois de uma dor. É uma montanha-russa emocional, e montanhas russas viciam. Você começa a confundir a intensidade com a profundidade, a dor com o amor, a ansiedade com a paixão. Cada ausência se torna uma crise de abstinência. E como todo vício, o seu corpo se acostuma. Aquilo que antes era o suficiente já não serve mais. Você precisa de mais. Mais atenção, mais sinais, mais provas de que você ainda importa. Mas ele, a substância, não está ali. Você é o corpo em colapso, implorando por um mínimo de contato. A sua mente entra em modo de guerra, criando justificativas, interpretando o silêncio, revendo mensagens antigas em busca de uma pista. Esse ciclo ativa as mesmas regiões do cérebro que o vício em cocaína. Ninguém fala sobre isso, porque o vício em um homem é aceito e até romantizado pela sociedade. Quantas músicas, filmes e livros celebram a mulher que não consegue esquecer um cara? Louca de amor. A intensas e a que ama demais. Ninguém fala da mulher que está doente, com a síndrome da abstinência. E a conta desse vício é alta. Você se afasta de si mesma, dos seus amigos, das suas metas, da sua paz. Tudo começa a girar em torno dele, do próximo contato, do próximo sinal de que você ainda importa. Mas ele não é a cura. Ele é o sintoma. O que te viciou de verdade não foi ele. Foi a sensação de existir quando ele te olhava. Foi a falsa ideia de que, com ele, você finalmente seria o suficiente. Mas isso não é amor. É anestesia. Você está usando ele para não sentir o vazio que já estava lá. Mas ele é o próprio vazio. É preciso ter coragem para admitir essa verdade, para olhar para o seu vício e chamá-lo pelo nome. Esse homem não te salva, ele te drena. Ele te treina para implorar por afeto. E o pior é que, como um traficante emocional, ele sempre volta, só o suficiente para manter o vício ativo. Você vai continuar vivendo nessa gangorra emocional, ou vai escolher a abstinência que dói, mas liberta? Ziamonafint, o fantasma da infância e o paradoxo do desprezo. Existe uma dor secreta que a gente não conta para ninguém, a de se entregar para quem não te quer. Você sabe, lá no fundo, que ele não se importa, que não te prioriza. Mas mesmo assim, você espera. Não por ele, mas pela versão dele que você construiu na sua cabeça. A versão onde ele finalmente olha, finalmente escolhe, finalmente ama.
Essa versão nunca existiu na vida real, mas ela é mais forte que a realidade. E isso tem um nome: o paradoxo do desprezo. É simples e irracional. Quanto menos ele oferece, mais você entrega. Quanto menos ele te vê, mais você quer ser vista. E quanto mais ele te despreza, mais você se curva. Parece doideira, mas o nosso inconsciente não opera com lógica, ele opera com repetição. E sabe, há algo terrivelmente familiar no desprezo, um eco de uma vida passada. Talvez você tenha sentido isso na sua infância, no silêncio de um pai ausente, na crítica constante de uma mãe, naquela sensação de nunca ser boa o suficiente para alguém importante. Quando esse homem aparece, frio, distante, imprevisível, o seu corpo e a sua alma reconhecem. Ele ativa a ferida, reabre a porta, e você entra de novo, mas com uma esperança oculta, a de reescrever o passado. É por isso que você insiste, não por amor, mas por justiça emocional. Você quer desesperadamente que dessa vez alguém fique, que alguém veja você, que alguém escolha você. Mas ele não vai. O tipo de homem que provoca esse vício não tem a menor intenção de curar feridas. Ele se alimenta delas. Ele sabe, mesmo que inconscientemente, do poder que exerce quando se retira. Ele sabe que o desprezo confunde, que a ausência vicia, que a rejeição faz você tentar mais. E a cada tentativa, ele ganha mais controle. O mais perverso é que ele te rejeita com silêncio. E o silêncio tem um efeito devastador. Ele te obriga a preencher os espaços, a inventar justificativas, a se culpar por tudo. Porque se ele não diz por que está se afastando, você assume que a culpa é sua. E isso te prende. É o ciclo perfeito da dominação emocional. Ele te despreza, silencia e deixa você se culpar, só para voltar quando você já se quebrou inteira. A dança pode durar anos, apagando lentamente o seu senso de identidade. Você começa dizendo, ele é só um pouco frio, depois ele é só um pouco confuso. Mais tarde, ele sofreu muito. E por fim, talvez eu exija demais. Você percebe? Você vai se encolhendo, se moldando a ele. E o mais cruel é que, quanto mais ele te rejeita, mais você quer ser aceita por ele. Mas você não precisa provar nada. O desprezo dele não define o seu valor. Ele define apenas a miséria emocional dele. Rejeição não é um convite para tentar mais. É um aviso para parar. Você não está sendo testada, está sendo descartada aos poucos. E quanto mais você se apega, mais se afasta de si mesma. Quebrando o feitiço e voltando para casa, toda mulher viciada em um homem já se traiu em silêncio. A traição não foi quando ele sumiu, foi quando ela ficou, quando justificou, quando engoliu a dor para manter alguém que mal sabia o seu nome, mas que ocupava cada pedacinho da alma. Romper esse feitiço não é um ato de força, é um ato de lucidez. A primeira coisa que você precisa entender é que o feitiço não está nele, está em você, naquela parte que aprendeu a se abandonar para ser aceita. Você cresceu sendo treinada para ser agradável, para não incomodar, para caber no espaço de ninguém. E quando esse homem apareceu, ele só ativou uma programação antiga. Ele nem é tão especial, mas ele fez você sentir uma coisa que confundiu com amor, insegurança. E como a sua vida já associava a insegurança com a ideia de afeto, você se prendeu. Então, como é que a gente quebra um feitiço desses? 1. Encarando a abstinência. Sim, vai doer. O corpo vai implorar por uma mensagem e o ego vai pedir uma prova de que ele se importa. A sua criança ferida vai chorar para não ser deixada de novo, mas nenhuma dor é mais letal que a dor do autoabandono contínuo. E você já se abandonou demais por alguém que nunca sequer se importou. 2. Criando presença para si mesma. Senta, respira, fecha os olhos e se pergunta: o que eu estou tentando evitar sentindo a falta dele? Na maioria das vezes, a ausência dele só te mostra o buraco que já estava aí. Ele não te fez se sentir só. Ele te fez perceber que você já estava só. E isso, por mais que seja devastador, é também libertador, porque te mostra que a solução nunca esteve nele. Sempre esteve em você. 3. Voltando para casa. Isso significa voltar a morar em si mesma. Resgatar aquelas pequenas promessas esquecidas. Tomar um café sem olhar o celular. Ir ao cinema sozinha. Chorar no banho sem se sentir fraca.
Significa se tratar como alguém que merece ser cuidada. Como dizia Jung, aquilo que a gente nega em nós mesmos reaparece na nossa vida como destino. Você negou sua dor, ela voltou como apego. Você negou sua carência, ela voltou como vício. Você negou sua solidão, ela voltou como ele. O processo de cura começa com a aceitação. Aceitar que doeu, que você se perdeu, que se humilhou, que acreditou demais. Não para se punir, mas para parar de repetir. Lucidez é o oposto do encantamento. É o ponto onde você começa a ver o que realmente era, sem fantasia, sem esperança, sem enredo de novela. É quando você olha para ele e não sente mais o mesmo. Não por raiva, mas por clareza. Ele não mudou. Você mudou. E é aí que a liberdade começa. No silêncio depois do caos, na paz depois da obsessão, na solitude depois da dependência. E uma hora, inevitavelmente, você olha para trás, para todas as versões suas que rastejaram por atenção e sussurra com ternura. Você não merecia passar por aquilo, mas eu estou aqui agora, e não vou mais te abandonar. Samas amesas e ti pupi a história de amor que não era dele, mas sua. No fim das contas, nunca foi sobre ele. Nunca. Era sobre você. Sobre o que doía quando ele sumia, sobre o que se ativava quando ele não te escolhia, sobre aquela ferida antiga que sussurrava. Se eu for suficiente, talvez alguém fique. Mas ninguém fica onde você mesma se abandona. Essa não é uma história de amor. É uma história de retorno. Retorno à sua dignidade emocional, à sua paz, ao seu corpo que você ignorou tentando ser desejada. Você não precisa mais mendigar presença. Não precisa mais se vestir de silêncio para caber no vazio de ninguém. O homem que te rejeita não está no controle. Ele é só o reflexo do que ainda dói dentro de você. E quando você cura essa dor, o feitiço quebra. E você se levanta inteira. Cansada, talvez, mas inteira. Eu não escrevi isso como alguém que sabe de tudo. Escrevi como alguém que já se perdeu. Já esperei por mensagens que nunca vieram. Já me culpei por silêncios que não eram meus. Já tentei ser indispensável para alguém que mal me via como opção. E a verdade é que a gente só começa a se curar de um vício quando entende o que estava tentando anestesiar. E foi isso que eu descobri. Não era sobre ele. Era sobre o vazio que existia muito antes dele chegar. Ele só acendeu a luz. Se o que falamos aqui fez sentido, não se esqueça de clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para acessar um conteúdo completo que te mostra como redefinir sua mente, sua identidade e a forma como você lida com suas emoções. Agora, se você gostou do que ouviu e isso te tocou de alguma forma, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sério? A gente atravessa o subsolo da alma junto. E você não vai curtir o vídeo? Tá bom, vou fingir que não doeu. Mas se você curtir, comentar e se inscrever agora, eu juro que o algoritmo vai entender que você tem bom gosto. E esses vídeos aqui do lado, eles são perigosos. Um deles pode revelar por que você se sabota toda vez que alguém realmente gosta de você. O outro, bem, digamos que ele pode fazer você repensar toda a sua ideia de liberdade. Clica aí. Eu estarei te esperando do outro lado da tela, no mesmo tom, no mesmo escuro, com a mesma lucidez. Até lá!